Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje temos mais um convidado, que nesse caso é uma convidada. O tema de hoje é: quem nunca pensou em tentar a vida fora do país, tentar dar novos voos? Geralmente nessas ideias os destinos são países de primeiro mundo, né? Estados Unidos, Europa. Os jovens têm os tradicionais intercâmbios, mais adultos, né, em fase adulta também, nesse mercado de trabalho, a gente pensa muitas vezes em tentar a vida fora do país, né? E nossa convidada de hoje realizou isso em família, né, que é mais difícil, com filho. Ela é advogada, atua com direito trabalhista, imigratório internacional, inclusive ajuda advogados a ingressar na carreira na Europa. Então, se você se interessa pelo tema, fica com a gente, que vai ser muito interessante o nosso bate-papo. E a convidada é Melissa Soller. Ei, Melissa, seja bem-vinda. Muito obrigado aí por aceitar o convite. É um prazer receber você aqui hoje. Bom dia. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite e estamos aí. Legal, Melissa. Então, Melissa, hoje o time casa cheia, lógico, né, para te receber. Algum pessoal aí já te conhecia, acho que todos já te seguiam, né? Mas fala um pouco sobre você, quem é a Melissa, para a gente te conhecer e quem está ouvindo a gente também. Sou a Melissa, mãe do Pedro. Pedro fez 4 anos, mas quando a gente se mudou ele tinha 2 anos e meio por aí. Ele era bem chiquitinho. Estou advogada. Sou de São Paulo. Nasci em São Paulo. Era advogada. Sou advogada lá em São Paulo, né, na Seccional de São Paulo. Vim para cá em abril de 2019. Tomei essa decisão, falei, vamos para Portugal. E viemos para cá. Quando a gente estava começando a caminhar, veio o Covid, né? E aí, então, eu me inscrevi aqui, eu moro no Porto, na cidade do Porto, e estou advogada aqui também. Então eu tenho as 2 ordens, a ordem de São Paulo e a ordem daqui do Porto. Meu marido era diretor financeiro de uma agência de eventos em São Paulo. Aqui ele não conseguiu se recolocar, então ele faz Uber, ele é Uber, e abriu uma empresa de turismo. Justamente com a pandemia, não foi para frente, então ele só está com Uber. A empresa dele, por conta do Covid, é o primeiro bloqueio que a gente teve por conta do Covid, né? Com o lockdown, a gente não conseguiu andar para frente com ela, né? Porque tudo fechou. E o que mais que eu posso dizer? Sou corajosa, né? Porque larguei tudo, fechei a porta, falei para o Brasil, não volto mais. Por uma simples questão. Eu estava desempregada no Brasil, depois que eu tive o Pedro, não consegui me recolocar no mercado. Lá no Brasil eu sou advogada trabalhista, não consegui me recolocar. Tenho 2 pós-graduações, né? Não conseguia me recolocar por conta, acho que da idade ou por conta de ter o Pedro, não consegui mais. Não sei, não consegui me recolocar, então estava muito pesado pra gente, porque o meu marido tinha a carga de cuidar dos pais e da gente, enfim, estava muito pesado mesmo.
E aí eu virei para ele e falei assim, vamos morar nos Estados Unidos, que o primo dele morava lá, nos Estados Unidos. Vamos tentar a vida lá? Porque aqui pra gente, a gente não consegue nem colocar o nosso filho numa escola. A gente não tem nada para deixar para ele. Aí ele falou assim, não, para os Estados Unidos não, por conta da língua. E ele já era cidadão português. Aí ele falou assim, se eu fosse morar em algum lugar, seria em Portugal. É para lá que a gente vai. Então vamos para Portugal. Ai, não, veja bem. E aí eu fui, porque eu sempre quis morar fora, sempre quis. Só que era uma coisa que a gente nunca... Sabe quando a gente... não fiz intercâmbio, tô ficando velha, não vai dar, tô com o marido, tô com o filho, não vai dar, a gente acha que nunca vai dar. O cérebro preguiçoso, né, Mel? Pois é, a gente acha que já passou o tempo, que não é mais pra gente. E só que a minha infância, eu sou da classe média, então eu sempre estudei em colégio particular. A única herança que meu pai falou que sempre ia deixar pra gente era estudo, então a gente sempre estudou em colégio particular. Mas era assim, qual o boleto que a gente vai pagar esse mês? Então era bem difícil pra gente. Então, eu não tive festa de 15 anos, eu não tive carro aos 18 anos, eu não tive um monte de coisa, não pude ter, porque sou eu e mais 2 irmãos, eu tenho mais 2 irmãos. Então, eu não tive um monte de benefícios, vamos dizer assim. Então, eu não fiz intercâmbio, eu não pude um monte de coisa. E tudo bem, né? Tudo bem. Então... eu sempre tive essa vontade de morar fora, mas eu nunca pude. E depois que você casa, tem filho, isso é um sonho tão distante. Mas quando você está desempregado, né? Você vê teu filho ali, você vê numa situação, você fala, por que não? Por que eu não posso? De repente, é um plus no meu currículo, fazer um mestrado lá fora, fazer alguma coisa que pode ser uma boa. Por que não? É uma experiência de vida que eu vou ter que, de repente, quando eu voltar, eu vou ter umas oportunidades que jamais eu teria. E em 2010, por aí, eu fui para a Alemanha sozinha, que uma das minhas melhores amigas estava morando lá, e eu vi que eu sei me virar, eu vou sozinha, né? E como meu pai teve esses sempre mais baixos do que altos, e a gente se mudou muito, né? Eu já mudei, contando hoje, eu já mudei 28 vezes, a gente se mudou muito, muito de cidade, muito de bairro, muito tentando, meu pai sempre tentando uma vida melhor. Então, eu nunca tive raízes, assim, eu nunca tive problema em mudar. E quando eu fiz essa viagem sozinha, pela primeira vez, subir no avião e encontrar minha amiga sozinha, eu falei, eu sou capaz, eu consigo, eu vou. E fui. Então eu falei pro meu marido, eu falei, vamos tentar a vida nos Estados Unidos. Ele falou, não, por causa do inglês. E a gente tinha vindo para Portugal na lua de mel. Então eu já conhecia aqui, Espanha e Portugal, eu já conhecia aqui. Falei, vamos para Portugal então, vamos tentar a vida. Aí foi um trabalho gigantesco de convencê-lo, porque ele queria ficar ainda com o pai e com a mãe, o cordão umbilical não tinha sido cortado nunca, aquelas coisas. Foi um trabalho gigantesco, mas venci, consegui e cá estamos.
e vamos fazer 2 anos aqui. Se não fosse o Covid, a gente, olha, estaríamos bem até, porque esse projeto dele de turismo estaria dando muito certo, porque pela 4ª ou 5ª vez Portugal tinha sido eleito o melhor lugar de turismo do mundo. Ele já tinha sido, pelo próprio Uber, ele já tinha sido demandado muito para fazer passeio. E quanto você cobra para ficar comigo, eu tirar o dia para me levar em tal lugar? Então, ele estava fazendo muito passeio, por isso que ele abriu essa empresa. Brasileiros que vinham para cá para tirar o dia e ficar com ele. E aí estava dando muito certo. E eu plantando essa parte da advocacia, plantando, fazendo parcerias e estudando, né, essa nova parte, porque eu me sinto uma estagiária aqui, né, praticamente. Eu estou começando, estou aprendendo tudo do zero, praticamente. Por mais que eu tenha uma bagagem, eu estou 20 anos formada, me formei em 2000, mas eu me sinto aqui recomeçando, literalmente. Mas, e tudo bem, bora lá. Então, estamos recomeçando. Assim, a gente chegou aqui, tiramos documentos e estamos nascendo. A gente só precisa esperar o tempo para começar essa nova vida, literalmente do zero, porque a gente não conhecia ninguém. Eu só conhecia a cidade porque eu vim na lua de mel, só que aqueles olhos de lua de mel, né? De turismo. Dia a dia diferente. Mas, enfim, cá estamos. Cara, eu sou suspeito para falar de você, né? Você sabe que eu sou seu fã, você é uma querida. Apesar de você falar que eu te ajudo muito, você já me ajudou muito, você sabe disso. Tô vendo que a galera ele tá com o peito queimando ali para poder fazer uma pergunta atrás da outra, mas eu tenho que te elogiar, que sua história de vida é incrível, eu já te falei isso. E o Covid retardou a evolução de vocês aí, mas com certeza ajudou a sua evolução pessoal e muito. Eu não estaria aqui te conhecendo, não te conheceria hoje se não fosse o Covid, com certeza. Então, em alguns pontos a gente tem que dar graças a algumas coisas que aconteceram. E eu quero te perguntar o seguinte, nós que estamos aqui, já conhecemos um pouco da sua história, a gente está maravilhado com tudo que você conta, e eu quero saber de você, o que você acha, por que você acha que você está aqui com a gente? O que você acha que a gente viu em você, que você está aqui hoje no bate-papo? Acho que essa coragem de largar tudo e vir, de mudar de vida, de querer crescer, pelo fato também de tentar fazer a mentoria, pelo que eu trago, que a gente conversa bastante, de trazer essa parte do crescimento, né? Porque, na verdade, não é só o fato de mudar, né? Quando a gente muda, a gente literalmente cresce muito, muito. O autoconhecimento é absurdo. Por mais que aquilo que eu te falei, né? Eu me afundei e vocês me ajudaram muito, mas, assim, eu sei porque eu me afundei, eu sei porque eu me levantei, eu consigo visualizar tudo. Então, assim, eu cresci muito, né? Então, assim, eu sei o meu propósito de vida. Primeiro, eu sei o meu propósito de vida, o ajudar as pessoas, sempre por isso que eu escolhi ser advogada, né? É o primeiro de tudo, é o ajudar as pessoas. E, então, assim, é gritante isso, né? Eu acho que isso é o primeiro passo. Então,
é o que a gente discute muito, né? No nosso grupo, no Real Rock, a gente discute bastante isso. A nossa linha de raciocínio, a minha e a sua, é muito forte isso, né? Que a gente não fica no mimimi, né? Que as pessoas ficam batendo na mesma tecla e a gente já quebra aquilo, né? Então, agora, eu acredito que vocês tenham me convidado por conta disso, por conta disso, do tanto que eu tento ajudar as pessoas, até pelo meu Instagram, que eu trago isso, enfim. Às vezes ela tenta ajudar as pessoas mais do que ela se ajuda, tá? Então... Pois é. É pois, verdade. que nem diz aqui, pois... Nossa, é bem legal, Melissa, os seus comentários aí, das dificuldades, da tomada de decisão. E até a pergunta inicial que eu ia fazer aqui, você já falou bastante coisa, eu vou dar uma adaptada nela aqui. Eu vi que de 2013 para cá, mais que dobrou a saída de brasileiros para morar no exterior. E nesse período também o pessoal começou a ir mais com a família. Antigamente era mais intercâmbio. Então esse padrão mudou assim. Agora vai família, vai uma pessoa com uma formação já de mestrado, doutorado, alguém com uma pós-graduação que nem você. Eu vejo que, e com o seu propósito aí de ajudar as pessoas, eu vejo que isso pode ser um mercado que esteja ainda aquecido, pode continuar para você aplicando sua ajuda. Ajudar essas pessoas a mudar de vida. O que você acha que mais trava uma pessoa para tomar essa decisão de sair do país? Largar o porto dela e buscar não é uma aventura, porque quando você é mais velho, você já tem que ter um plano traçado. O que essa pessoa pode fazer para ir com mais segurança? Ou que você poderia ajudar, falar para essa pessoa, não, faz isso, eu te ajudo dessa maneira. Na verdade, assim, tem duas coisas. Uma é assim, elas não fazem por medo do desconhecido, né? Muitas das vezes as pessoas não tomam decisão por medo. Medo de errar, medo de não dar certo, medo de fracasso, medo de N situações, que é o que eu sempre ponderei para o meu marido. Ele tinha esse medo. Não, já estou muito velho para tentar uma vida e não dá certo. Vou sair da zona de conforto. Vocês falam do quentinho, vou sair do meu quentinho. E aí, se não der certo, o que eu faço? E aí foi o que eu falei para ele. Falei, se não der certo, o que de pior pode acontecer? É a gente voltar para o nosso quentinho. Voltar para nossa família, voltar para aquilo que a gente conhece. E aí, tudo certo, a gente volta para o nosso começo. Aí você vai tentar emprego na sua área, que você conhece, você é diretor financeiro. Então, assim, você conhece N empresas, você conhece N pessoas que podem te auxiliar. Eu já estou desempregada, não tenho nada a perder. Eu vou voltar a procurar emprego. Ou, na pior das hipóteses, vou abrir um escritório. É que eu nunca tive essa coragem. Aí no Brasil, eu nunca tive essa coragem. Eu sempre fui funcionária. Eu sempre trabalhei para banco. Então, assim, ou eu era de jurídico de banco, ou eu trabalhava para grandes escritórios que o meu cliente era banco. Então, para mim era confortável ser funcionária. Eu nunca tive essa coragem de abrir um escritório e tocar sozinha. Eu, Melissa, entendeu? Quando eu me propus a vir para cá, eu falei, vai ser diferente. Eu vou aprender a tocar sozinha, Aqui é muito difícil você arranjar emprego na sua área. Ou eu ser funcionário de um escritório. Primeiro porque aqui não tem escritório grande brasileiro, assim.
geralmente é por luso brasileiro, né? Um português, um escritório grande português que tem alguns brasileiros. Até eu chegar lá, eu tenho que ter um nome. Mas enfim, aí é o que eu sempre falei para o meu marido. Eu falei, o máximo que pode acontecer é a gente ter que voltar. E tudo bem. A gente não tem nada a perder. O Pedro é muito pequeno, ele não vai perder ano de escola, ele não vai repetir. A gente não tem nada a perder. A gente tem a ganhar, porque a gente vai ter experiência de ter morado fora, a gente vai ter experiência se fosse outro país, a língua, etc. Enfim, a gente vai ter uma experiência nova que a gente não tem hoje. Então, a gente só tem a ganhar. Por isso que ele ficou meio que... Porque a gente já vem com uma expectativa, queira ou não. Quando você idealiza uma mudança, você gera uma expectativa. E aí eu falei para ele, se a nossa expectativa não for alcançada, não for atingida, a gente dá um prazo, sei lá, uns 6 meses, um ano, a gente volta. Beleza? Beleza. É que ele não sabe que, na verdade, a gente não volta. Tá? Porque surgiu a expectativa não foi criada, o Covid destruiu. Ele vai ouvir depois, viu? E aí, assim, não volta, entendeu? Porque a gente está embarcando para o Brasil agora na quinta-feira, para passar o Natal e Réveillon aí. Então, assim, é o medo de perder essa zona, sair da zona de conforto, né? Então, por isso que muitas pessoas não têm essa coragem de ir. E por outro lado, o que eu posso fazer, e é um dos meus serviços, né? Que é um nicho realmente muito grande. Eu presto esse serviço. Você quer vir? Então, assim, eu ajudo no planejamento, eu ajudo na organização, eu abro a conta no banco, eu te dou a documentação, que aqui você precisa muito do NIF, que é como se fosse o CPF daí do Brasil. Sem esse NIF, você não faz nada. Então, assim, eu abro o NIF para você, se você quer, eu já alugo o apartamento para você, eu te dou toda a estrutura que você precisa, né? Te dou o visto, eu tiro o visto para você, eu como advogada, tendo a procuração, eu posso te dar toda a estrutura para você só chegar, entrar e morar. Isso eu consigo fazer e é um dos meus serviços, né? Justamente por conta disso. E porque teve muito essa demanda de mais precisamente 2017 para cá, que teve tiveram muitos brasileiros para cá. Porque em 2015 a lei de nacionalidade mudou e deu a possibilidade dos netos terem direito à nacionalidade portuguesa, que antes não tinha. Só que de 2015 para 2017, a lei de 2015 só pôde ser exigível, só teve validade mesmo a partir de 2017. Então, a partir de 2017, os netos efetivamente puderam requererem a nacionalidade. Então, foi uma chuva de nacionalidade, de brasileiro requerendo nacionalidade, que antes não era permitido, só de pai para filho. Agora não, se estendeu para netos. E a partir de agora, da lei agora nova, mais ainda, porque antes você eram 5 anos você tinha que comprovar 5 anos de vínculo com Portugal. Agora tirou isso. Então, mais ainda, quem tem avô português, agora não precisa comprovar vínculo, só precisa comprovar que fala português. Então, assim, é fácil. Mais ainda, vai chover nacionalidade. Então, assim, ao invés de você tirar visto, agora você tira nacionalidade, porque você é nacional português. Você é nacional europeu. Você tem documento europeu, você viaja pela Europa inteira. Então, daqui para frente ainda vai aumentar mais. Entendeu? Então, assim, dá para fazer, é um nicho muito bom, mas, por exemplo, durante o Covid eu perdi muito cliente,
por isso até um dos motivos da depressão foi esse. Eu tive muito não, manda muito orçamento, mas entre pagar o aluguel e pagar uma nacionalidade, o pessoal está pagando aluguel. Tá muito difícil aqui. Aqui as coisas estão muito difíceis. Aqui a gente está em lockdown. Hoje, sábado e domingo, a partir da 1h, ninguém na rua, é proibido. Até as 5 da manhã. Entendeu? Então, assim, entre pagar uma nacionalidade e alimentar a sua família, o que você prefere? Deixa a nacionalidade para depois. Você já tem o direito. Né? Mas, enfim. Respondi. Legal, muito. Sim. Pesquisar minha árvore genealógica. Não? Pesquisa, meu. Quem tem avô verdade. e avó português, ele já tem direito. Esse seu Brian aí é bem português, Alisson. Não é? Querendo ou não, passaporte europeu aí abre muitas portas, né? Capinha vermelha, né? E o pessoal, com essas facilidades aí que você relacionou, eu acabei pensando aqui. Eu tenho alguns amigos que têm nacionalidade também europeia, né? E nesse processo imigratório de facilidades aí que você até comentou, alguns estão em Portugal também. Eu achei interessante você comentando aí a respeito do olhar de turista, né? A gente vê essas facilidades todas que tem, essas expectativas, a coragem que o pessoal tem aí. E eu queria que você comentasse um pouco pra gente, assim, até uma dúvida, né? Chamou a atenção essa questão do olhar do turista, né? A gente muitas vezes vai com essa questão do olhar do turista sem saber como é que é o dia a dia, né? As adaptações, esses conflitos culturais que a gente tem, até mesmo da legislação. Eu queria, se fosse possível, você pontuasse assim, alguns pontos relevantes, assim, até o pessoal que está com essa vontade, né, de ir e não que gera uma barreira, mas já é consciente também, né? Porque muitas vezes a pessoa inicia o processo e aí ela, no decorrer, quando fica sabendo algumas coisas, ela acaba regredindo, né? Se decepcionando. Então, eu queria, se possível, você relacionasse alguns pontos dessas adaptações culturais, essa diferença legislativa, assim, que tenha nesse nicho, nesse elo Brasil e Portugal pra gente, assim. Se você quiser também dar um testemunho de algumas situações aí que você acabou passando, são bem-vindas também pra gente. Assim, primeiro, a conversão da moeda, né? Que é o que é muito engraçado. A gente chega com essa visão de turista, né? E a gente não percebe, mas, por exemplo, R$1, quando eu pego, por exemplo, sei lá, um lenço. Nossa, é R$1. Nossa, que barato. Não é? R$1 é super barato. Aqui, eu falo, nossa, custa €1. Gente, é caríssimo. Porque com €1 aqui, eu compro muita coisa. Então, até a nossa cabeça virar essa chave de o valor da moeda, a gente perde muito dinheiro. Até a gente virar de real para euro, no dia a dia, no mercado, e descobrindo, por exemplo, aqui muita coisa boa no mercado é da própria marca do mercado, que eles falam aqui de marca branca, né? Então, que é infinitamente mais barato que uma marca famosa, né? Então, até a gente começar a descobrir quais marcas são equivalentes às marcas boas
e que são mais baratas e que são iguais. Então a gente vai perdendo, porque aí a gente só vai comprando marcas iguais, que a gente conhecia do Brasil, né? Então, assim, o primeiro impacto que a gente tem aqui é o mercado e o poder de compra, né? Porque com 5 euros aqui, a gente come muito bem. Muito bem. A gente senta em restaurante e come muito bem. Entendeu? Um lanche do McDonald's aqui custa 5 euros. Então, assim, a gente começa o numeral, né? A gente não pode converter mais. Muita coisa eu não posso converter. Então, assim, esse poder de compra do euro para o real, a gente tem que começar a se ligar nisso. É português? É português, mas a língua é muito diferente. Então, assim, tem coisas aqui que eu não posso falar. Eu não posso chamar ninguém de moça, por exemplo. Eu tô xingando. Então, assim, tem uns cuidados que você tem que ter no dia a dia. Rapariga aqui rapariga que pode. Rapariga pode. Então, assim, puto também pode. Então, assim, tem umas singularidades, né? Tem umas coisas que são diferentes, simplesmente são diferentes. E a partir do momento que você decide, você escolhe mudar, você tem que ser humilde o bastante, você tem que se conscientizar que você escolheu. Então, você tem que entender que você tem que se submeter a isso. Inclusive a legislação, inclusive, assim, respeitar, né? Respeitar de legislação em si, por exemplo, não tem nada tão diferente e absurdo quanto tem aí no Brasil, né? Para dirigir. Não, tem uma que eu acho um absurdo, por exemplo, sabe aqueles negócios, o bebê conforto? A bolinha lá do bebê conforto, aqui pode ir na frente, no banco da frente do carro. Para mim isso é um absurdo, né? Pode ir no banco da frente. Isso para mim é um absurdo, em vez de ir atrás do carro. Mas assim, fora, não tem nada assim, é tudo praticamente igual ao Brasil. Não tem nada assim de... Nossa, pelo amor de Deus, não pode dirigir embriagado, não pode dirigir sem cinto de segurança. Mas as leis aí são respeitadas? São! Logo no começo, uns 3 meses que eu estava aqui, eu fui passear com o Pedro. Como ele era pequenininho ainda, eu estava com ele no carrinho. E aqui a gente tem tipo um bilhete único aí em São Paulo. Sabe que é o passe de ônibus e metrô? Eu coloquei no bolso da bermuda, estava dentro do ônibus. E aí eu coloquei no bolso da bermuda e caiu. Na hora que eu fui descer do ônibus com o carrinho do Pedro, e caiu, e eu não vi, perdi, né? Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu tinha que ir até a cabine carregar para o mês, né? Você carrega no mês. E aí eu cheguei lá, falei, vou ter que fazer outro porque eu perdi. Cheguei lá, falei, olha, moço, mentira, não falei moço porque não pode. Eu falei, moço, eu preciso fazer outro cartão porque eu perdi. E aí eu queria aproveitar e carregar. Ele, só um minuto. Ele ligou para uma outra central. O cartão da Melissa tá aí? Tá. Olha, você se dirige aqui no próximo ano, porque todo cartão que se perde vai para lá. Ou seja, alguém achou na rua, foi lá, devolveu e estava lá. Não usaram os créditos que tinham, não jogaram fora, simplesmente devolveram. Assim, é cultural.
entendeu? Eu fiquei tão impressionada. Aí foi lá, só carreguei e pronto, levei embora, tá bom. Enquanto isso, o Clóvis tem que ficar dando cotovelada dentro dos outros no metrô. Aqui quase igual, né, Melita? Nossa. Tem que ter o É assustador. cartinho bandido. Então, aqui Né, metrô Cló? não tem catraca. Então, assim, então é cultura mesmo. Mas, né, como também aqui tem muito turista, se de repente a gente está no ônibus, ou no trem, ou no metrô, chega o guardinha, né, vem o segurança, te pede o teu cartão, ele passa o teu cartão, viu que você não passou na catraca, a multa é 40 euros na hora, você tem que pagar. Não tem discussão. Entendeu? Também tem essa. Mas assim, aí eu fiquei tão feliz, eu falei, gente, isso é o que meu filho vai aprender, não só dentro de casa. Isso é cultural. Então, desde a escola, né, fora de casa, meu filho já vai aprender isso. Então, assim, é natural. Então, legislação, essas coisas, é muito parecida. Mas com a diferença, tem corrupção? Tem corrupção. Você vê todo dia na televisão aqui também. Onde tem ser humano, tem ganância, tem corrupção, onde tem dinheiro, envolve. Não é porque é país de primeiro mundo, não é porque é Europa, não. Também tem problema. Mas, assim, o pessoal também cobra muito. Por exemplo, na quinta-feira eu recebi o recado dizendo que sexta-feira meu filho não podia ir para a escola porque a professora dele iria estar em greve. Então, assim, eles também cobram muito do governo. Então, da mesma forma que a gente paga o imposto, e aqui se paga muito mais que aí, aqui a carga tributária é muito maior, mas também o retorno também é muito grande. Entendeu? Por exemplo, a parte de saúde aqui, a saúde é pública, mas não é gratuita. Você sempre tem que pagar uma porcentagem junto, é tudo com coparticipação. Ela é pública, todo mundo tem acesso. Mas, por exemplo, você vai numa consulta, você tem que pagar R$ 4,50. Entendeu? Sim, ela é pública, todo mundo tem acesso, mas tem coparticipação, você sempre tem que ajudar um pouco. Mas é comunista, né? Então, assim, todo mundo tem... Não, mas é verdade, gente. Até 75 Mas é verdade, a gente tem que entender o contexto histórico. Você acionou uma coisa na cabeça do Danilo agora. O Danilo já deu uma... Você soltou o monstro da jaula agora. Não, eu ia perguntar se é de qualidade essa estrutura, Melissa. E tem um que não é desse, teria um particular também específico que não é do governo, né? Que aí seria valor mais exorbitante. Porque o 4,50, fazendo uma relação com o que você falou, o 5 para comer um lanche do McDonald's, até que é um preço acessível, né? Mas... não. 4,50 para quem é português. Para quem é estrangeiro, por exemplo, são 15 euros. Por exemplo, né? Então, assim, por exemplo, para brasileiro que vem para cá, com o papel que você tira aí, por exemplo, você vem passear aqui, vem ficar um mês aqui. Você no Ministério aí da Saúde, você faz um papel que chama PB4, que te dá acesso a usar a saúde aqui e na Itália. Você com esse papel usando aqui, você vai pagar R$ 4,50. Mas sem esse papel PB4, você vai pagar 15, por exemplo. Entendeu? Interessante. Legal. Ô, Melissa, uma coisa, só pegando o gancho aí da legislação, você falou de ser semelhante, eu fiquei surpreso dos tributos serem altos também, né? E Muito. da legislação trabalhista também tem o protecionismo que tem aqui no Brasil, também tem aí? Mais ou menos. Aqui, a lei trabalhista, ela é assim... Vale mais o que está escrito. E aqui uma coisa muito interessante que tem
é o papel da mediação. Aqui tem muita mediação, tem muito acordo extrajudicial, aqui eles têm muito esse papel de tribunal administrativo, vamos dizer assim, essa parte do vamos primeiro tentar o acordo, isso até em direito penal, sabia? Então é penal, direito de família e laboral, que aqui o trabalhista é laboral, tá? Então, assim, primeiro vamos nesse tribunal aqui administrativo, vamos tentar um acordo, vamos trabalhar nessa esfera mediadora, vamos mediar primeiro. Não evoluindo, aí a gente vai para a esfera judicial, porque aqui a esfera judicial é pesadinha a taxa judiciária para entrar com processo. Né, é uns 200 e pouco, 300 euros para você entrar com processo, não é tão suave assim. Então vamos tentar primeiro esse acordo para depois a gente entrar na justiça. Então assim, e na ação trabalhista em si, vale mais o que está não tem tanto essa parte, vamos privilegiar não tem privilégios. É mais o que, você assinou, tá no contrato, foi o que vocês combinaram, então vale mais isso. Aqui, nisso, a lei trabalhista aqui é um pouquinho diferente. Mas o resto é quase tudo igual, assim, é tranquilo. Melissa, eu diria um pouquinho não, isso é o que deveria ser feito. O Brasil deveria ser dessa forma. Ford estaria mais feliz com o CNPJ lá em Portugal, hein? Com certeza. É que assim, o sistema todo é diferente, não dá para te dizer, porque aqui é parlamentarismo, é totalmente diferente, então sempre depende qual é o partido que está no poder. Então, assim, todo o sistema é diferente, não dá muito para te dizer se está certo, se não está. Na verdade, não tem nenhum perfeito, não tem nenhum certo, nenhum errado. Para o Brasil estar certo, teria que mudar todo o poder executivo, legislativo, né? Teria que mudar tudo, começar do zero para dizer que está certo. Aqui, no final das contas, também, porque você vai ver, para passar uma lei legal, vai depender de quem está no poder. Quando aquele partido está no poder, aí você sabe que essa lei, que é muito boa, não vai passar. Assim, Melissa, politicagem. Seguindo essa linha aí, é o que você falou, né? Acharam sua carteira, seu documento aí e levaram lá. Aqui a gente fica até assustado. Acontece, mas não é tão frequente. Ainda mais uma coisa, você pode usar o valor, né? A mesma coisa empresário. Você falou tem que mudar conjunturalmente. E é mesmo, porque aqui também tem empresário que seria mal intencionado, que iria se aproveitar, né? Também tem advogado que vive só procurando a brecha da lei para favorecer alguém, né? Então é o que você está falando, é a conjuntura total, né? Não é mudar um elemento só da cadeia, né? Tudo é diferente. Mas é o trabalho do advogado, né? Se tá certo ou se não tá, é o trabalho do advogado. Exatamente. Eu tenho que favorecer o meu cliente. Se tá certo ou se não tá certo, eu não tenho culpa que a lei me dá esse possibilidade, benefício. Ô Mel, Oh. queria agora você falou bastante das coisas positivas, né? Acho que eu vou dar uma mexida nisso. Não, mas tem muita negativa, calma aí. Fala. É que até o Alisson puxou no início sobre os motivos, né? O que você achava que te trouxe aqui, né? Eu não digo que esse foi o único motivo, mas uma das coisas, né? Foi primeiro a sua atitude, né? De ter escrito aquele texto no qual você falou sobre a sua experiência, né? Que você estava vivendo aí em Portugal. Você mandou lá no grupo do We Rock. E aí eu li aquele texto, mandei também aqui pro pessoal do bate-papo, gostei bastante do que você falou. E eu falei, eu acho que é um tema muito legal da gente colocar lá e, inclusive, convidar a Melissa também para falar, né, com propriedade, né? E naquele texto você falou muito sobre essa relação de raças, de povos, né? Como que um povo lida com o outro, com alguém que está
entrando Pois no é. país, né, e tudo mais, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa sua experiência e como você tem convivido com isso, né? Pois é, então, na verdade, assim, o que eu escrevi lá, nessa época de confinamento, a gente não pode sair, então, até falei isso para o Danilo ontem, que a gente, quando veio a pandemia, a ideia que se tinha, assim que chegou a pandemia, a ideia que se tinha era: a gente precisa estudar muito, a gente precisa ficar um profissional muito fera, porque a hora que acabar a pandemia, aqueles que se aprimoraram durante a pandemia estarão em primeiro lugar. Vão ser os profissionais, assim, animais. Aí, assim, eu, pelo menos, e quem eu conheço, começou a absorver conteúdos absurdos, né? E sair estudando que nem louco. Fazendo... Nossa! Era marketing digital, né, Cláudio? Marketing digital... yoga... como é que fala? Outro idioma também. Aprimorando inglês, fazendo todos os direitos, né? Porque você tem que ser multitarefas, aprendendo a mexer com a internet, meditação, porque você tem que ser zen, né? Tá chegando uma pandemia, você tem que ir fazendo tudo isso. Você tem que ser a pessoa completa, você tem que ser full, né? E aí, e você tem que produzir muito, porque o teu cliente agora está absorvendo tudo na internet, porque ele também está isolado. Então você tem que fazer muito conteúdo no Instagram, muito, beleza? Vocês podem até, no meu Instagram, você vai ver, tinha uma etapa que eu estava trazendo tudo que vinha no jornal, que eu achava importante, aí depois começa essa fase de muito conteúdo, e aí eu entrei numa associação, essa associação me trouxe muito network, muito estudo, comecei a entrar em vários grupos de estudo, comecei a estudar que nem louca, comecei a fazer um monte de coisa, aí consumi muito curso, comecei a estudar, fazer muito curso, só que assim, eu exigi muito de mim porque eu estava estudando, eu tinha um filho pequeno aqui dentro de casa, confinado, estava há uns meses aqui, meu marido pegou o Covid, ele foi um dos primeiros a pegar Covid, ele ficou confinado aqui 60 dias com Covid, que é uma doença que ninguém sabia o que era, né, até então. Meu marido pegou o Covid e, assim, aguentando a minha família preocupada no Brasil, então eu tinha que segurar todos os pratos e tudo eu, né? Cuidar da casa, cuidar do... E você ainda esqueceu de colocar aí no meio a tentativa de vida fitness dentro de casa. Não, ainda não tinha chegado a mentoria. E aí, assim, e tudo isso, né? Cuidando da casa, cuidando do marido doente, cuidando de tudo isso. Né? Aí veio a mentoria do Joel. Falei, ela vai resolver, ele vai pegar na minha mão e vai resolver a minha vida, cara. Ele vai me fazer ser a super mulher. Eu vou atingir o sucesso, ele vai resolver minha vida. Né? Foi isso que ele vendeu. Convenhamos, né? Ele vai fazer a minha vida, beleza. Aí, não foi isso que aconteceu. E a pandemia não acabou. A pandemia continuou, e continuou. E vários cursos que eu fiz, que comprei, não terminei. Porque a vida continuou. E vários cursos se acumularam. E aí começou o fitness,
Liguei pro Alisson. Alisson, pelo amor de Deus, eu engordei 20 quilos nessa pandemia, não sei o quê. Me ajuda. E aí você não se gosta mais, né? Porque, 20 quilos, eu não tenho roupa mais. E aí começa um monte de coisa. Aí eu parei com tudo. Falei, chega. Eu não preciso mais ficar nesse Instagram. Eu não aguento mais. Você entra no Instagram, marketing digital. Se você tem um celular, você consegue vender. Você abre, tem live. Não aguento mais ver live. Você tem que vender 7 por 6, 6 por 7, sei lá o quê. Aprenda a ter uma vida financeira. Desculpa, Andrei, não tem nada a ver com você. Aprenda a ter uma vida financeira. Você vai ser mega milionário. Você vai emagrecer, não sei quanto. Eu não aguento mais só isso. E o pior, o meu marketing digital é muito peculiar, porque a ordem dos advogados me proíbe fazer um monte de coisa. Né? Tanto do Brasil quanto daqui. Eu não posso pôr um monte de coisa. Eu falei assim, chega. Fiquei offline, parei. Eu falei, eu vou fazer só o que eu gosto. Aí eu comecei todo domingo a lançar dicas de vídeo e de filme e de séries que eu amo e que eu comecei a consumir. Falei, nem levo. Parei. E olha que eu gosto de ler. E olha que meu coração dói de lembrar que todos os meus livros ficaram no Brasil. Que é pesado, na mudança não dá para trazer todos os livros, né? Aí, assim, comecei a ver filme, série, só uma atrás da outra. E aí, esse texto que eu escrevi, que eu mandei lá, que eles te repassaram, foi exatamente isso. Eu comecei a refletir e eu fiz um pouco de direito, como é que fala de constelação? Direito sistêmico. Eu fiz um pouco de direito sistêmico e tal, fiz já um pouco de constelação, e aí eu comecei a ver filmes e séries com outro olhar, né? Aí eu falei assim, me questionei, por quê? E é um livro que eu vou... nesses estudos eu fui convidada, eu já escrevi a cartilha, fui convidada a escrever livro, que vai ser lançado agora. Tiveram uns projetos muito bacanas. Eu produzi muito. Até a hora que eu parei, mas eu produzi muita coisa legal. Aí eu virei escrever esse texto porque eu falei assim, gente, por quê? Quem dá o direito de um povo subjugar o outro? Por que não tem que ficar lá quietinho? Por que tem que vir um outro e subjugar e fazer de escravo e de mexer no quem está quietinho? Quem dá esse direito? Por que um tem que se meter no outro? Por que não tem respeito? Simplesmente respeito um pelo outro. Né? Por que ninguém respeita o espaço do outro, do ser humano, como ser humano? E eu vejo muito isso aqui. E aí vem a parte da xenofobia, do preconceito, das coisas. Por que só porque eu tô aqui, eu tenho que passar por determinadas coisas, porque eu escolhi viver onde não é a minha terra? Né? E tem muito preconceito aqui. Muito. É absurdo, assim. Eu me salvo porque eu tô sempre com o Pedro. Mas se eu fosse sozinha, assim, aqui é absurdo. Aqui é muito machista, muito machista. Já chegou para mim uma mulher no seu trabalho apanhar do chefe, uma brasileira, apanhar do chefe, e ninguém no departamento fazer nada. Nem perguntar para ela se ela estava bem. Todo mundo continuar trabalhando como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Tem noção? Ô Melissa, agora que você contou isso, eu trouxe aqui pra mim. Eu tenho os avós portugueses, né? E eles vieram daí pra cá. E a minha avó, ela sempre fala que meu pai é o filho que ela pediu a Deus, que ele foi o primeiro filho, né? Porque ela não sentia... Ela se sentia muito julgada, mesmo aqui no Brasil,
lá no Rio de Janeiro eles vieram, de andar sozinha. Tinha muito disso de ter que ter, mesmo que fosse um filho, né, uma criança, você teria que estar acompanhada, senão você era vista como alguém do subúrbio, alguém profissional ali da noite, né? E ela falava muito isso. Eu acho que ela trouxe isso também daí, né? Da criação dela aí em Portugal lá. Isso eu acho que ela veio para cá com 30 anos, hoje ela já tem 75, então assim, lá da criação dela mesmo. Então, você falou isso, eu lembrei do que ela falava. Aqui até pouco atrás era um crime andar de mão dada. Mudou há pouco tempo a lei, era um crime. Beijar, então, na rua? Nossa! Mas isso por conta do Salazar, que aqui era uma ditadura, enfim, até 75 aqui era ditadura, né? E eles passaram... Por isso que eu falo, você tem que... Quando você se muda para um lugar, você tem que entender o contexto, você tem que entender a história, você tem que entender como era, o porquê das coisas, né? Não é só chegar, eu vou morar em Portugal porque lá se fala uma língua irmã. E não é assim. Você tem que entender o contexto de onde você está indo morar. Você tem que entender por que as coisas... É que eu adoro muito história. Então eu vou estudando a história do lugar, por que as coisas são assim, sabe? Você tem que entender também, porque senão você não fica, você volta. Eu tenho que entender que aqui é um lugar machista, que a gente tem que ir mudando aos poucos, você tem que entender, até para eu poder atender meus clientes, né? Se for mulher, até esse é um dos motivos da cartilha que eu fiz, justamente por conta que a gente percebeu o quanto a pandemia prejudicou as mulheres confinadas, o quanto prejudicou elas, né, trancadas com os maridos e começou violência doméstica. Isso no mundo inteiro, não foi só aqui, né? Mas é difícil, não é fácil. Quem não se acostuma, volta. Tem que ver muito o que você quer da sua vida, né? Qual a decisão que você toma? O que você quer para você? A verdade é essa. O que você quer para você? Se não é uma decisão bem tomada, você não consegue ficar. É bem difícil mesmo. Respondi, Andrei? Tu. Sumiu, Andrei. Não sei, respondi. Mas respondeu sim, Melita. Já que ele não tá aí, eu acho que respondeu sim. Legal. Caiu. Ele mandou avisar que foi ele fazer o café da manhã e já volta. Foi lá comer mais um pouquinho? Ei, Andrei, eu respondi? Não. Não, respondeu sim. Era isso mesmo. Gente, é que eu falo só um pouquinho, viu? Bem interessante. E pegando esse gancho das respostas do Andrei, por um período eu trabalhei numa empresa portuguesa, que a sede fica em Porto, e eu tive a oportunidade de conhecer um português que veio aqui conhecer a sede do Brasil. E eu senti uma grande diferença de cultura, apenas por reuniões e até em happy hour. E eu também senti do português um certo desconforto com o pessoal daqui. A minha pergunta é justamente essa: como que o português vê os brasileiros que estão aí ou que estão aqui no Brasil, e como que tem esse choque de cultura? Como que eles lidam com tudo isso? Então, assim, não dá para generalizar, né? Nem todos os portugueses são bons ou ruins, nem todos os brasileiros são bons ou ruins, né? Então, assim, tem muitos portugueses que são ótimos, que nos receberam muito bem, que foram, assim, espetaculares, nos ajudaram, não tenho o que falar, sabe? Principalmente o pessoal da escola do Pedro entendem que ele
passou por uma situação difícil, de mudança, tudo, e ajudaram a gente. Então, assim, tem tudo de tudo em qualquer lugar, né? Mas, assim, culturalmente é muito diferente. Muito diferente. Por exemplo, horário de almoço deles é sagrado. Não é como no Brasil, que a gente aproveita a hora de almoço para fazer milhões de coisas. Vou passar no banco, vou no correio, vou não sei aonde. A última coisa é almoçar. Aqui não. Se der tempo, né? Se der tempo. Aqui não. Horário de almoço é respeitado, todo mundo sai para almoço, se bobear, a loja fecha para almoçar. Então, assim, horário de almoço, horário de janta, é todo mundo junto na mesa e ninguém levanta enquanto o último não termina. E isso meu filho está aprendendo na escola. Enquanto o coleguinha do lado não termina, eles não levantam da mesa. Sabe assim, realmente é cultural. Então, assim, o choque de cultura é no sentido de brasileiro trabalha muito de tudo, de qualquer coisa. Português também, mas na área dele. E aqui eu acho que todo mundo faz isso. Por exemplo, cá entre nós, a gente se sujeita a trabalhar de qualquer coisa em qualquer lugar do mundo, menos na nossa casa. Convenhamos, entendeu? Eu, como advogada, eu faria faxina, vamos supor. Não desmerecendo, mas eu estou falando, eu faria faxina em qualquer lugar do mundo e não faria aí no Brasil. Porque no Brasil eu sou advogada, vamos supor. Entendeu? E eu acho que é esse o pensamento normal para a gente se virar, para a gente ganhar um troco, para a gente ganhar um dinheiro, a gente faz isso em qualquer lugar do mundo. Mas na nossa casa não, a gente quer trabalhar naquilo que a gente fez faculdade, se especializou e quer trabalhar na nossa área, que eu acho que é o normal. Então aqui os brasileiros vêm para cá, você vê muito médico trabalhando em hotel, você vê muita enfermeira graduadíssima trabalhando como caixa de supermercado. Porque aqui a gente não consegue, por conta de diploma, por conta de uma série de fatores que não consegue trabalhar na área, a gente faz qualquer outra coisa. Então, há choque de cultura? Isso é fato. Mas como seria em qualquer lugar? Assim como o português chegando no Brasil também. De repente não consegue na área, vai trabalhar de qualquer outra coisa. Eu acho que é o natural é o natural da situação, vamos dizer assim. Eu acho. Essa é a minha opinião. Entendido. Mel, seguinte, eu queria fazer duas pontuações rápidas, né? Uma pergunta e uma provocação para você. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você abordou a questão da violência e tudo mais, eu queria depois que você falasse um pouquinho da cartilha que você elaborou. Eu acho uma coisa super interessante que você está citando aqui para a gente. E eu queria saber qual seria o conselho que a Melissa de hoje daria para a Melissa que saiu do Brasil em 2019. Com a cabeça que você tem, com as vivências que você teve durante esse ano, o que você falaria, que conselho você daria para a Melissa que estava saindo cheia de sonhos? Então, a cartilha, eu entrei nessa associação durante a pandemia, de vários grupos, né? Direito médico, empreendedorismo feminino, internacionalização da advocacia, compliance trabalhista, enfim, alguns grupos, e aí era muito bom, porque a gente estudava bastante. E na internacionalização da advocacia, uma das advogadas fez na parte da cartilha para Espanha, porque ela mora lá. E aí me perguntaram se eu não queria fazer aqui para
para Portugal porque estava sendo elaborado da Inglaterra. Não, faço. Nossa, super legal. Não é minha área, né? Minha área trabalhista não é minha área. Mas como essa parte de imigração, tudo é uma área que eu estou atuando agora, que eu gosto, que está sendo super prazeroso e tal, até como mulher, né? Eu não sofro abuso, mas eu sei o quanto isso é importante, né? E aí eu comecei a fazer, tive a ajuda de uma advogada que está em Lisboa, mas praticamente acabei fazendo. E aí foi muito bom, porque eu já estudei a legislação portuguesa daqui e eu vi o quanto aqui, por ser até machista, o quanto de suporte tem, não só estrangeira, né, mas qualquer vítima de violência doméstica tem aqui, e está disponível lá no link da minha bio, e fica à vontade, só pegar, porque realmente é uma situação muito complicada. E o livro que a gente está lançando, eu sou uma das coautoras, é justamente sobre isso, relacionamentos abusivos e saudáveis, né, em contrapartida também, porque é um tema que é bem complicado, né? Muita gente está num relacionamento abusivo e nem se dá conta, não sabe que violência um relacionamento abusivo não necessariamente é um relacionamento, é uma violência física, que é só apanhar, né? Que a violência, muitas vezes, ela é moral, ela é psicológica, né? Que é financeira. Por exemplo, o cara não dá dinheiro para ela, ou pegar todo o salário dela, ou, né? Existem tipos de violência que às vezes a pessoa nem sequer se dá conta que está sofrendo abuso. Então, é isso que a gente está tentando, de diversas formas. Ainda essa semana a gente fez um bingo do amor. Então, a gente fazia o bingo e cada número do bingo saía na carta frases, tipo, para demonstrar que aquilo era uma violência, né? Então, violência patrimonial era isso, violência moral é isso. Para as pessoas começarem num jeito lúdico de brincadeira, de bingo, inclusive eu ganhei um dos bingos, eu ganhei um livro que eu gosto pouco, e saíram conceitos para a pessoa começar a prestar atenção. Não, peraí, isso aqui acontece comigo, o meu marido faz isso, ou a minha esposa faz isso, né? A gente trouxe muito o conceito aí do Brasil, da Lei da Maria da Penha, porque os conceitos diferentes. No Brasil, é a Lei da Maria da Penha, só a mulher pode sofrer violência doméstica. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, violência doméstica sofre mulher, homem, criança e idoso. Aqui, qualquer um desses pode sofrer abuso, né? E tem proteção para todos eles. Mas aí no Brasil, não. É só a Lei da Maria da Penha que está vigendo, né? Então, e com a pandemia, está vindo muito, está sendo muito recorrente, só que elas não podem denunciar, porque o cara está do lado, né? Não deixa ter acesso à denúncia. Então, está muito complicado essa situação. E está tendo muita morte, né? Muito feminicídio, está tendo muito homicídio com relação a isso. A situação está muito grave. Então, é uma forma da gente se solidarizar e começar um movimento aí com relação a isso, que eu acho importante. E a gente acha importante nessa associação que a gente está fazendo. A gente, inclusive, conseguiu
se juntar a Cris, que foi uma pessoa que é a CEO sabe o Robô Glória? Não sei se vocês já ouviram falar, a Robô Glória, que é uma robô negra, que também ela faz a denúncia, já ganhou vários prêmios aí mundo afora, e ela também faz essa parte de denúncia, é uma inteligência artificial que faz essa parte de denúncia de violência contra as mulheres, tudo, a gente conseguiu se juntar a ela também. Tem umas associações super legais que a gente está conseguindo se juntar e lançar isso daí. Enfim, é uma forma de a gente ajudar, né? Ainda mais agora que nessa inscrição que eu fiz para a Ordem dos Advogados daqui, a partir de janeiro, que eu vou trabalhar como defensora pública, eu escolhi direito de família, inevitavelmente virão alguns casos de violência doméstica, né? Então, já estou meio que me preparando. E respondendo a sua pergunta, o que eu falaria para a Melissa de 2019... Melissa, vai ser difícil. Você vai segurar uma barra, mas não desista, cara. Você vai vencer. Vai ser difícil, você vai ultrapassar muitos obstáculos, não vai ser fácil, você vai se decepcionar com muitas coisas, com muitas parcerias que você vai fazer. Muitos brasileiros vão te passar a perna, mesmo aí fora, mas mesmo assim, o Covid uma hora vai passar, as vacinas estão chegando aqui, Portugal já vai começar a vacina, já vai começar a situação vai melhorar, essa onda vai passar, foi necessário para o seu aprendizado, mas, apesar de tudo, foi necessário para o seu aprendizado, você vai sair mais forte e você vai vencer. Isso é só o começo, todo começo é difícil, mas você vai vencer. É isso que eu falaria para ela. Bacana, Melissa. Melissa, eu queria só fazer a última pergunta aí antes de estar encerrando. Mais uma perguntinha. Sobre a educação do seu filho. O que você sente aí de as diferenças e o que tem de melhor aí em Portugal do que aqui na educação infantil aqui em São Paulo? Eu queria que você falasse um pouco mais desse dia a dia. Você até começou a falar dos exemplos, né, que ele está aprendendo a respeitar todo mundo e comer na mesa, mas algo mais assim direcionado mesmo à educação na escola, na vivência dele na escola. Esse negócio dele sair da refeição, né? Pra você ter uma ideia, ele tá no infantário, que é a creche. Eu te mando depois a foto do refeitório dele. Não tem nada de plástico. É louça, copo de vidro, é impressionante. E é público, a escola dele é pública, tá? É uma organização, assim, impecável. Bom, meu primeiro choque, quando eu cheguei aqui, nenhuma janela aqui tem rede. Não tem segurança aqui. Eu falei, gente, as crianças de Portugal não se jogam pela janela? Eu nunca vi isso. Não tem. Gente, eles são muito obedientes. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, aqui, a escola de Portugal, a escola pública, foi eleita a melhor escola pública da Europa, né? Há uns 2 anos atrás. Então, foi um dos motivos também que me trouxe para vir para cá também, porque eu falei, meu filho já vai sair com uma educação muito boa, que não teria aí no Brasil, com uma cultura que eu não poderia dar aí, porque assim, ele vai conviver com pessoas de outras culturas, né? Por exemplo, na sala dele tem uma chinesa, tem outro brasileiro, tem um alemãozinho, então assim,
ele vai conviver com diversas culturas, a gente vai ter a possibilidade de pegar um trem, um avião, ir para vários países com mais facilidade do que a gente teria aí no Brasil. E aqui, qualquer atividade cultural, museu, é muito fácil, é muito próximo, né? Coisa que aí seria uma viagem por ano quando desce. Então, foi realmente um desses motivos que... E eu já estou incutindo a ele a leitura, né? Então, tanto que na escola, quando ele chegou, falaram assim, nossa, Melissa, você lê com teu filho? Porque ele já sabe manusear livro, ele já sabe toda noite. Porque eu gosto, como eu amo ler, então assim, eu quero que ele já tenha esse hábito desde pequeno. Então ele já lê comigo, né? Mas aqui você já sai fluente em 3 línguas, né? Desde pequeno, o português, o inglês, e aí depois ele opta se ele quer espanhol ou francês. Isso na escola pública? Escola pública, na escola pública. Então ele já sai fluente em 3 línguas, né? Mas principalmente inglês e português. Tanto que aqui os filmes que passam na televisão, nenhum é dublado. Não existe filme dublado aqui. Meu marido odiou, né? Mas não existe, porque aqui já parte do pressuposto que o inglês você sabe. Porque na escola você já sai fluente em inglês. Aqui, para a gente conseguir emprego, para ser um garçom, qualquer coisa, o mínimo é inglês que você precisa. Então, como parte do seu planejamento para se mudar tem inglês. Senão você não consegue emprego em lugar nenhum. Que é o caso do meu marido. Meu marido não conseguiu recolocação porque ele não tem o inglês. Então, isso é o básico. Quer mudar de país? Primeira coisa, faça o inglês. Senão você não tem chance, você não arranja emprego em lugar nenhum. Nem para garçom. Porque ainda mais aqui Porto, que é um lugar turístico, como é que você vai atender as pessoas? Né? Então, assim, é tudo muito lógico. Então, você sai fluente em línguas, você tem uma organização de séries um pouco diferente do Brasil, mas eu ainda não consigo te dizer se é diferente ou não. Mas, assim, a grade é igual, vai. Português, matemática, física, química, é igual. Eu só não sei... Agora eu vou aprender junto com ele, graças a Deus e o Google. Porque para fazer lição com ele, eu vou ter que... Eu não tenho a mínima ideia, né? Porque nada do que ele aprendeu... Olha, tudo do que ele aprender, eu não aprendi nada, aprendi totalmente diferente, né? Eu vou aprender junto com ele, porque eu não tenho ideia. Até estava outro dia estudando um pouco dessa parte geográfica de Portugal, aprendendo sobre os reis de Portugal, porque tudo isso ele vai ter que aprender. A história daí, né? A história do país, né? A história daqui, exatamente. Até pelos posts que eu vou fazendo, né? Os feriados daqui, o porquê dos feriados, e aí eu vou buscar independência, por que não é mais monarquia, por que foi ditadura, por que não foi mais ditadura. Então, eu gosto de... Inclusive, tem a ver com Marx, viu, Danilo? Ele era daqui, do Partido Comunista daqui. Legal, hein? Super! Legal saber, né, Ficou até Daniel? preocupado aqui já. Daqui a pouco o Eduardo vai querer encerrar. Aí vocês ficam provocando o Danilo, o peito dele vai dar queimada. Vou buscar Não toca no Marco no final do programa. Então, assim, mas ó, Eduardo, é assim, o que eu gosto da escola do Pedro é assim, ele tem judô, ele tem artes,
porque tem a professora na sala dele, mais 2 assistentes. Uma da assistente é terapeuta, então ela faz meditação com eles, ela faz yoga com eles, então assim, e é tudo misturado, as crianças de 3 a 5 anos. Então, para os menores já irem se acostumando com os maiores e vice-versa, com os maiores já irem cuidando dos menores. Então, assim, eu estou muito contente porque ele se desenvolveu muito na escola. Essa parte de meditação é muito bonitinha, você já vê. Ele vem aqui em casa, ele já faz essa parte de meditação e canta os mantras, tudo. Tem a parte do judô, tem a parte de artes, então ele sempre vem trazendo desenho. É feriado do santo. Aqui, qualquer santo é feriado, né? É feriado do santo, não sei o quê, ele vem contando a história do santo, etc. Então, assim, é muito legal, parece ser muito bom, pelo que a gente lê, pelo que a gente escuta, assim. Tem as escolas particulares também, que, óbvio, devem ser infinitamente melhores também, mas são bem mais caras e que te dão muito mais acesso, né? Mas, assim, eu estou muito contente por ser a pública e por me dar uma boa estrutura. Mas eu pretendo deixar ele até o 4º ano aqui, porque aí começa o ranking. Aqui tem o ranking das escolas, que esse ranking vai te dar para uma melhor faculdade, vai te preparar, e aí tem o ranking da faculdade dos alunos que vieram do ranking dessas escolas, né? E aí a gente vai procurar os rankings das melhores escolas. Mas, por enquanto, aí o infantário, e ficar até o 4º ano, tá de excelência, assim. Eu gosto muito. Ele tá super bem. Bacana, Melissa. Então, Melissa, agora é o momento de te agradecer. Muito obrigado mesmo aí de coração, em nome do pessoal do Bate-Papo. Queria te agradecer. Foram quase 2 horas aí de entrevista. Rendeu bastante. Trouxe bastante elementos muito legais para a gente, não só para nós, eu creio que para quem está nos ouvindo aí, nos vendo, com certeza vai ajudar bastante para quem quer sair do país, quer conhecer. Então também, pessoal, a gente vai deixar aqui na descrição do nosso vídeo, vamos deixar o Instagram da Melissa para você seguir, pedir dicas. Ela é super aberta, super receptiva, então ela pode dar umas dicas, pode ajudar, de repente você pode contratar os serviços dela lá em Portugal. Então a gente vai deixar aqui também no link da descrição. Então, muito obrigado, Melissa. E se você quer falar mais alguma coisa, quer dar as suas considerações finais, para a gente poder estar encerrando aí. Gente, eu só quero agradecer. Fiquei muito feliz mesmo. Eu só falei, eu acho que eu até fui um pouco pessimista nessa relação de se mudar aqui para Portugal, mas eu acho que a gente tem que ser realista, né? No primeiro momento, quando a gente se muda, a gente está super deslumbrado, acha que tudo são flores, e depois você começa a cair na realidade. Mas eu super incentivo, eu acho que é uma experiência que vale muito, muito. Se você tem essa vontade, venha, mas venha consciente. Não é fácil estar longe da família, né? É uma situação que você realmente tem que querer, nem que seja por um tempo. Não, só vou fazer o mestrado e volto. Eu acho que é uma experiência muito rica. É que eu vim para ficar. Eu vim fechando a porta atrás e não volto mais. Eu falo com o meu marido assim, eu prefiro chorar em euro, né? Melissa. Mas vale muito a pena, a gente cresce muito, a gente aprende muito. Então, venham. Se é uma coisa que você está buscando, que é para o seu crescimento, é a sua vontade, venha estudar ou venha passear, alguma coisa assim, venham.
Tem muita coisa boa, não é só coisa ruim também. Tem muita coisa boa, mas é que eu sou mais para essa parte da sinceridade, da honestidade, do que ficar enganando. Eu não curto muito isso. Eu acho que eu prefiro mais essa parte de vamos falar a realidade, do que você pega de surpresa, ai, você me enganou. Não, jamais. Mas assim, o que precisarem, pode entrar em contato comigo, eu ajudo, eu procuro, eu faço o que precisar. Estou à disposição, agradeço muito e podem contar comigo no que vocês precisarem. Valeu, Melissa. Muito Prazer. obrigado, viu? O prazer foi todo nosso. Obrigadão. Obrigado, Melissa. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, Obrigado. tchau. Falou.